RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite e bom domingo para você, de mais nada. Foi um domingo com energia um pouco forte por causa de eleição, né? Mas até eu esperava ser um pouco pior, porém, contudo, todavia, nós sentimos as vibrações aqui, não foi? Foi. De ontem para hoje também, de sábado para domingo também foi estranho, mas faz parte, a gente está aqui, né? Espero que tenha sido tudo em paz aí. Encontros marcados, nosso tema de hoje. Tem uma certa coisa estranha nesse título, não sei se vocês perceberam. Você tem escrito aí, encontro marcado, destino. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Karma ou acaso. Como é que uma coisa pode ser marcada e ser o acaso? Vamos conversar sobre isso. Né? Você acredita que algumas pessoas são marcadas para entrar na nossa vida? Enquete. Começar com ela. Você acredita que de alguma forma, e eu não estou falando de relacionamento, tá? Somente amoroso, apesar de também a capa levar isso, mas não é só. De presença, de participar, de estar junto, por motivos diversos. Estava marcado, então, para a gente encontrar algumas pessoas lá de fora, claro, nossos pais, né, nossos irmãos, apesar das exceções, né, tem gente que sofre até com isso, as pessoas que, por motivos diversos, acabam precisando de adoção, de encarnação. Onde é que a gente marcou? No plano espiritual? Antes daqui, então. Então, nós tínhamos um plano de algumas pessoas estarem ali no caminho da gente. E sobre a questão kármica, estou dando uma entrada aqui no assunto, a gente já vai aprofundar, tá? Sobre a questão kármica, tem encontros especificamente para a resposta de alguma atitude pregressa? E como é que eles se dão? Esses encontros, eu não estou falando de pai, mãe, irmão, que esses naturalmente, forçadamente, na mesma linha de sangue físico, né? E vão estar ali meio que por um tempo, pelo menos, juntos. Então, existem pessoas que estão juntas por uma questão kármica, né? Vamos pensar sobre isso. E o acaso? São encontros marcados ao acaso? Quer dizer, no meio da jornada, você pode encontrar algumas pessoas. Ele não estava marcado antes, mas ele passa a ter alguma relação. Então, assim que a gente entra na encarnação, pode acontecer alguma coisa, sei lá,
mudanças nessa atitude, tem muito encontro que não era para acontecer antes. A gente vai falar, mas durante a jornada ele é marcado. Ele é marcado mesmo. Você é por isso que está ali o acaso. Você entra na encarnação e durante a encarnação ela sofre alteração por diversos motivos. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez fora do corpo, achei estranhíssimo, mas eu nunca falei disso exatamente porque achei estranho. Mas já que eu estou falando de um assunto hoje, eu vou só comentar. Um sistema parecia ser um sistema, mas não era. Era uma coisa muito maior do que um sistema, que durante a encarnação ele verificava, junto aos mentores, o que poderia ser feito ao redor. Então, era uma coisa inteligente, que eles colocavam dados na frente, eles começavam a juntar e falavam, na jornada talvez seja interessante juntar essa pessoa com aquela. Não no sentido só de aproximar eles magneticamente. E, estranhamente, eu achei aquilo estranho, tá? Mas eu não duvidei. Ao mesmo tempo, por não ter... Eu procurei pessoas que falaram sobre isso, não achei. Quer dizer, os mentores não usam só a questão das próprias situações espirituais, existe alguma coisa acontecendo no meio da jornada por uma questão de assimilação, necessidade, amparo, afinidade, até diferença por causa da questão do amparo magnético. Você pode se aproximar de uma pessoa por uma necessidade das regras da encarnação. Eu não sei se eu vou voltar nesse assunto, então vou falar aqui agora. Na encarnação, nós sabemos que os opostos se atraem, apesar de semelhantes, atraem semelhantes, entre conflitos as duas, mas os opostos se atraem. E eles se atraem, inclusive na própria encarnação, nós somos todos atraídos para cá. Aqui é a única dimensão onde forçadamente ficam seres de frequências diferentes, de pensamento, sintonia e ação. Porque assim que eles se soltam dos seus corpos, eles vão cada um para os seus ambientes naturalmente. Mas aqui não. E isso não é por acaso. Isso é uma das coisas boas da encarnação. Nós nos juntamos com almas melhores, convivendo no mesmo ambiente que ele. Claro que causa uma bagunça magnética. E tem pessoas com dificuldade consciencial ainda muito baixa e outras com consciência mais alta. E nós sabemos que quem não chora não mama. Significa dizer que se tem 50 crianças na emergência, a que está berrando vai ser atendida primeiro. A mesma coisa acontece na encarnação. As almas cebosas fazem barulho. As almas em aprendizado chamam atenção. Às vezes são 2, 3 pessoas, é assim em todo lugar. 1, 2, 3 pessoas num grupo. 2, 3 pessoas numa empresa. 2, 3... elas são suficientes para desestruturar tudo. Mas isso e por isso, por vários motivos, o universo é meio que uma lei. Eu não sei se essa lei acontece naturalmente, quer dizer, encarnou, vai acontecer. Eu não sei se é um processo também natural. Quando eu digo naturalmente, é assim, os mentores vão aproximar vocês, vai ser decidido na jornada, ou se tem situações que independem da decisão. Só de você passar pela Terra, passar perto de pessoas necessitadas, é comum que algumas delas se aproximem de você, e o interessante é que elas não ficam muito tempo. Ficam, às vezes, até uns 10 anos, mas não ficam a vida toda. A maioria se afasta, por uma questão de frequência mesmo. Se aproxima, troca-se muita experiência, se transmite muita coisa, claro, daqui para lá, de lá para cá, se resgata da alma um pouco mais harmonizada, muitas coisas necessárias, se assume a consequência de nascer aqui, você nasce no ambiente, você tem que fazer o bem aqui, e em algum momento vocês simplesmente se separam, e muitas vezes a gente não entende essa separação. Às vezes ela acontece não só por diferenças de sintonia, mas por trocas. Um ajuda o outro durante alguma determinada fase por causa de mudança. Agora eu pergunto, como que eu vou identificar que tipo é o meu? E por que muitos não dão continuidade? Por exemplo, amigos, namoro, casamentos, podem durar fisicamente só uma parte da vida. E a gente tinha tantos planos, às vezes. Ninguém começa uma relação, principalmente casamento, pensando em terminar. É uma coisa que você quer continuar. Mas inclusive uma coisa forte para pensar em casar, né? Normalmente. Mas mesmo assim, parece que chega algum determinado momento, você pode até falar que não se conhecia direito, claro que a gente tem coisas que só vai se ver na jornada, mas parece que em determinado momento alguma fio se quebra e não tem o que se faça mais.
E nisso vem as falhas humanas entre vários aspectos que acabam perturbando também essa relação, mas é muito complexo falar disso. É como se não tivesse mais frequência para estar junto e força-se, às vezes, uma certa continuidade. Mas a gente não dá para saber que momento que é o certo, que momento que é errado. A verdade é que nós somos andarilhos. Falamos disso. E a gente está o tempo todo trocando, aprendendo aqui, transformando ali, passando para um lado e para o outro, e vai ser assim, daqui a pouco você sai daqui e vai para outra frequência. Todas as suas imagens de relação com as faculdades, relação no casamento, relação dentro da sua casa, relação no condomínio, tudo some. Assim. Não termina até a relação sua com os cachorrinhos. Pelo menos daquela forma existente, os seus bichinhos somem. Então, temos um tempo para estar junto. Alguns, acho que uma parte, assim. Tem mais alguma coisa que pode estar marcada na nossa vida que não podemos ou não ir? Sei lá. O quão errado seria, isso é uma coisa muito difícil, depois que, não, por motivos diversos, a frequência não mais se mantém. O quão errado seria, por que dói tanto, né? Já percebeu que nós somos o próprio sistema límbico, o sistema cerebral, tudo é feito para manter as coisas. E a gente não consegue lidar muito bem com essas emoções todas. Não consegue. Por que a natureza... Isso é uma coisa que eu me pergunto. A natureza ela evoluiu, fisicamente falando, para deixar tudo no lugar certo. Nós precisamos dormir, tudo é equilibrado. Estou estudando uma coisa que é incrível. Até a energia que você gasta, que é o ATP durante o dia, quebra-se e fica adenosina. A quantidade de adenosina que você tem é um dos fatores que vai fazer você ficar com sono. Então, quanto mais você quebra ATP, mais você gasta energia, mais adenosina, mais você vai sentir sonolência. Então, tudo é meio que feito de uma forma incrível. Você não tem como ficar muito tempo fazendo. Por quê? É a questão que eu faço. Por que sempre existiu morte desde o começo da evolução? Sempre existiram separações. Separações de todos os tipos. Por que o cérebro não evoluiu para compreender isso mais facilmente? Por que ele manteve tantas forças na sua situação de memória? Porque aí entra a questão da consciência. Tem algumas coisas que não são orgânicas. E é aí que eu queria chegar. Elas podem passar pelo instrumento do corpo que a gente usa, mas elas não são orgânicas. Elas são espirituais, elas estão armazenadas lá no fundo da gente. Nós não temos ainda, nesta parte espiritual, capacidade de sair da vida de alguém, retirar a nossa presença, ou alguém sair da nossa vida por motivos diversos, sem um grande sofrimento, ou um impacto muito forte na nossa vida. As músicas são feitas para isso. Parece que a gente canta quase que no mundo, geralmente. Então, nós somos, só para concluir, nômades e andarilhos. Né? Na jornada, nessa vida aqui, por diversas razões, alguns caminhos se cruzam, outros não. Algumas coisas parecem... E a gente não sabe direito por quê. E eu não acho que tem uma coisa pré-determinada totalmente, mas algumas coisas, elas apontam para ali. E você sente até uma coisa estranha. Você já... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas toma cuidado com a resposta. Vou fazer até enquete. Toma cuidado com a resposta, por causa da questão da ilusão, tá? Mas em algum momento da sua vida, por isso que eu vou fazer a pergunta atemporal. Você já sentiu que havia alguém para encontrar? Eu não estou nem falando só de amor. Provavelmente essa é a parte mais forte da pergunta, em cima da nossa consciência. Então, você já percebeu que tinha alguma coisa lá fora que vibrava numa determinada frequência que parece conto de fadas. Parece sonho da Cinderela. Mas é uma coisa que move, é tão forte que essas coisas são descritas em filmes e os filmes não vêm para mentir. Eles vêm, ou as histórias, para mostrar o sentimento humano. Eles vêm para... Por isso que nós nos identificamos tanto com eles. Eles não estão nos induzindo. Eles estão fazendo aquilo que encaixa na nossa personalidade. Então, tipo, é interessante pensar isso.
E se a gente não encontra essas pessoas que estão demarcadas? Tem alguma coisa errada? Não. Mas pode existir situações internas que a gente vai sentir sempre. Aliás, é difícil você não se confundir nisso, porque também existe o mundo espiritual. E muitas vezes nós sentimos falta, que seja sutilmente, de um ambiente mais acolhedor, mais calmo, de amigos, de não violência ou de não vibrações negativas, onde você não tem acesso, essas coisas não têm acesso a você, diferente daqui, que parece que é um turbilhão, você tem que viver num lugar desse. Então, muita gente sente falta de um determinado lugar, e tinha uma pessoa na minha família que era desesperada para morar em fazenda. Queria ser da cidade de todos, morar na fazenda, criada. Eu acompanhei essas tentativas diversas. Comprou uma fazenda aqui, não deu certo, foi para outra, não deu certo, foi para outra. E uma vez eu chegando, já mais um pouquinho espiritualizado, eu conversei com ela. Eu falei, já parou para pensar que você não está procurando uma fazenda em nenhum lugar, você está procurando um lugar dentro de você que você não vai encontrar nunca. Não nesses lugares. Alguma coisa que talvez, se você tivesse estado perto, é esta sensação que você sente quando tem uma pendência com um ser que vibra numa determinada frequência por aí. Bom, eu vou começar a trazer situações aqui para que a gente pense junto. Primeiro eu vou trazer trechos gerais e aí a gente vai aprofundando, tá? Vamos dar uma olhada em trechos gerais. Encontros marcados de Gonçalo fala assim, olhando para trás, encontro inúmeros episódios que, lidos depois, ganham significados premonitórios. Alguns são simpáticos, outros inconsequentes, outros profundos e marcantes. São os encontros marcados pelo destino e com os quais nos surpreende numa coleção incrível de luz e sofrimento na jornada. Sobretudo o que pode acontecer ao você viajar pela jornada da vida num estado de quase que tateando escuro, mas é incrível como a gente consegue encontrar. O que é o magnetismo? Como nós nos encaixamos? É uma das coisas que a gente ainda não consegue explicar. Como, por exemplo, nós não temos esse sentido, mas ele existe. O polo magnético da Terra existe. E alguns seres são capazes de sentir. Nós não. As tartarugas, as baleias, os tubarões e vários outros aves, elas conseguem saber qual a direção que elas têm que ir. Existem sensações... E não pergunte para ela como é que ela sabe. Aliás, dizem que o homem tinha isso, em uma escala menor. No momento que vivia numa floresta, ele sabia a direção. Há muitos, provavelmente... anos atrás, né? Milênios. Mas o comparativo que eu estou dando é que nós temos um faro, uma sensação. E às vezes a gente acha que a diferença é que ela não é focada. A gente acha que não. Ela só não é focada. No livro Alquimista, de Paulo Coelho, ele fala, quando você quer alguma coisa, todo o universo movimenta para que você alcance o seu desejo. Não há outro caminho senão aquele que a gente escolhe seguir ou aquele que estava pré-planejado. Mas para cada caminho, sempre tem uma ajuda ou uma sensação, seja na forma que as pessoas, seja na forma de pessoas ou em sinais. Ele diz que tem algumas sensações que estão escritas, o que temos que fazer é perceber sinais, reconhecer padrões, quando uma pessoa, acontecimento entra na nossa vida por um motivo maior. Quando alguma coisa está para acontecer, o som ficou ruim, eu não sei por que isso está ficando... tudo ajeitado aqui. Verifica aí se está melhor. Vou deixar assim, tá? Me dá um retorno e vamos embora. Se não estiver, eu vou continuando aqui. Quando alguma coisa está para acontecer, eu não sei, já falamos disso. Já percebeu que existe a Fibonacci, padrões nas sombras, padrões no nosso comportamento?
de algumas sensações que começam a aparecer diferentes para a gente, algumas coisas acontecem sem que a gente entenda, e parece que dentro do nosso magnetismo alguma coisa movimenta para isso. É o exemplo que eu sempre falo do magnetismo único. É uma coisa única. É como a nossa digital, ela é única. Imagine uma pessoa, por exemplo, que vem com magnetismo específico para encontrar uma determinada pessoa. Você vai passar por milhões de pessoas. Eu costumo falar que essas pessoas são como os palitos dentro de uma piscina olímpica. Bilhões deles estão ali cobrindo. Talvez não sei se cabe bilhões, mas milhões. Só tem uma agulha dentro da piscina, no meio dos palitos. Entenda essa agulha como um magnetismo específico de colada. Quando o ímã passar na frente, ela vai colar. Ela vai colar por uma questão kármica, ela vai colar por uma questão de proximidade, de sintonia. Porque as pessoas são parecidas. Você pode estar numa média maior, uma média menor. Por isso que é importante muito a gente ter a nossa média alta. Como que se faria isso? Não lamentar-se, tentar manter uma frequência de mais positividade, de compreensão perante as coisas. Isso faz com que você vai levar mais espiritualidade nos momentos de dificuldade. Isso vai fazendo com que você não seja um teórico, você de fato seja um espiritualista. Você coloca em prática, então você mantém sua frequência aqui em cima. Tem uma certa seletividade, porque quanto maior a frequência, menor a proporção nesse momento de encontros, porque não são muitas pessoas que fazem isso. Porém, contudo, todavia, você vai passar em muitos lugares e elas vão estar por aí. E não só elas, o ser vai estar por aí. Porque às vezes o ser pode não estar na frequência boa, mas se eles estão marcados, o que está na frequência boa é o que encontra. Encontra primeiro. Carita vai até entender algumas coisas que eu estou falando. Encontra. Só que se espera que a outra, às vezes encontra, olha, sente que é aquele ser, principalmente quando está falando em caminhada em conjunto, tá? Mas aquele ser parece não ter despertado ainda. Isso quando não há ilusão, obviamente, porque pode acontecer de a pessoa romantizar, é uma sensação inexplicável, não dá para explicar. Na profecia celestina, nós não encontramos ninguém por acaso. Cada pessoa que passa, esse livro é muito bom, aliás, cada pessoa que passa em nossa vida vem sozinha, mas não parte da mesma forma. Ela leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. Bonitinho, né? Há uma razão para todos os encontros, mesmo que não percebamos no momento. Eles são marcados por nosso crescimento espiritual e suas lições que fugem com o tempo. Ele fala de fluxo de energia que cada um carrega, de frequência, de almas, muitas vidas, muitos mestres. Também é muito bom esse livro do Brian. Almas viajam juntas ao longo de vidas. Às vezes encarnam como amigos. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é um pai, uma mãe. É de uma conexão que é ímpar, é de uma frequência. Aliás, eu vou fazer essa pergunta aqui com vocês. Você conhece alguém? Você já teve a oportunidade? Porque tem muita gente que talvez não, e é curioso saber isso de você. Você conhece alguém, ou conheceu, ou conhece, né? Que tem uma afinidade anormal, totalmente forte. Eu não estou falando de... Tá, vou descrever aqui, viu? Ó, eu vou, antes de postar, eu quero falar uma coisa. Se você conhece alguém há 6 meses, calma lá. Eu estou falando de uma sensação não ilusória, não de paixão, tá? Mas de uma sensação a fundo. Que pode até ser que você tenha conhecido a pessoa agora. Mas observa a sua carência, observa suas necessidades, tá? Porque, de repente, pode ser aquela pessoa que você conheceu agora, você realmente sentiu uma coisa estranha. Que tem gente que se apaixona por gente que dá golpe aí. Você disse que foi a coisa mais incrível que aconteceu na vida. Então, existem ilusões, tá? Então, nós temos que pensar, se tiver alguma coisa errada aqui, você não tem problema. Esta situação é incrível. Como eu falei, não necessariamente é questão amorosa, tá? Pode ser seu pai, pode ser seu tio,
Você percebe que alguma coisa é diferente ali. Esse livro A Cabana, também, que é muito bom, ele tem uma parte legal. Não há lugar para o acaso em um mundo onde tudo tem um propósito. Alguns encontros, por mais inesperados que pareçam, são momentos chaves que nos levam a refletir sobre a nossa visão de mundo. Cada pessoa que entra em nossa vida deixa uma marca que muitas vezes só entendemos depois. A jornada do personagem é uma metáfora para a vida. Encontros dolorosos, surpreendentes, que vão formando quem somos, mesmo que muitas vezes o propósito não pareça evidente de imediato. Então, assim, saímos desse tópico aqui agora e vamos para outro. Nós, por mais é difícil agradecer pela lascada que você toma, um sofrimento que você tem. Às vezes não é alguém que foi embora, como se fala, é um livramento. Mas aprendeu alguma coisa, trocou experiência, né? Deixou muita coisa. Vamos aos encontros marcados pelo destino. Um fio invisível tem uma parte assim, no livro de Laura. Nenhum de nós é um super-herói, nem mesmo especialmente virtuoso. Quando nos conhecemos, eram apenas duas pessoas com passados complicados e somos frágeis. Mas, de alguma forma, nos encontramos e nos tornamos amigos. E isso você verá que fez toda a diferença para nós dois. Ele reflete um encontro que teve com uma pessoa que era uma amizade inexplicável e manteve-se nessa energia pela vida inteira. No livro Brida, também, de Paulo Coelho, muito bom também esse livro. Encontros importantes são planejados pelas almas muito antes dos corpos se verem. Eu estou falando nesse exato momento de encontros marcados. Você marcou. Como que as almas fazem? Como é que funciona? Eu estou trazendo algumas visões e a gente vai desenhando junto aqui. Nesse trecho, o Paulo Coelho sugere que certos encontros são orquestrados ou planejados em um nível espiritual muito antes de se conhecerem no corpo físico. Amor e Outras Drogas, de Jamie Randall, ela fala, você pode encontrar milhares de pessoas e nenhuma delas vai te tocar. Então, um dia, alguém entra na sua vida, toca na sua alma de um jeito, e antes que você perceba, a sua vida foi mudada para sempre. É um processo marcado. E não, é uma coisa que transforma a vida. É um ser que chegou, encaixou da forma correta, e você nunca mais foi o mesmo. Ele fez diferença para você. Como seria essa preparação em outro lugar? Vamos trazer algumas coisas. Nosso lar tem várias coisas legais, por isso que eu trouxe ele aqui. Lisias perguntou para alguém, eles estavam num local tipo Bosque das Águas, um lugar desse. Aí ele fala assim, como se processou o seu encontro com as irmãs? Acho que foi na casa isso. Aí ela fala, isso foi combinado aqui, muito tempo antes da volta delas ao mundo físico. E você se conhecer imediatamente após o reencontrarem na Terra, nem sempre o reconhecimento é imediato. Respondeu-lhe, mas o sentimento de afinidade é quase instantâneo. Foi assim que nos reencontramos, sentimos uma inexplicável sensação de familiaridade. Existe um bem-estar, uma sensação de calma, de casa. Não é a euforia, fogo no fiofó. Não é isso. É uma sensação de... Sabe quando você chega em casa, que você tira a roupa, que você senta para tomar um cafezinho, eu falo, puxa, essa sensação que você tem perto dessa pessoa, ela transmite presença. Isso nos encontros que não são kármicos, tá? São destinos de seres que se marcam antes por um motivo legal no mundo espiritual. Os kármicos, daqui a pouco nós vamos chegar neles. E A Vida Continua, de André Luiz, também tem Evelina. Aliás, tem esse filme no Netflix. Muito bom. É baseado nesse livro, tá? De Chico Xavier. Nosso encontro na Terra já está planejado. Estaremos juntos novamente. Evelina falando para Ernesto. Embora em papéis diferentes. Como assim, Ernesto? Indagou Evelina. Desta vez, seremos irmãos. Teremos a oportunidade de fortalecer nossos laços afetivos e aprender juntos as lições da vida que a Terra nos oferecerá. Quer dizer, que bonitinho.
Às vezes você nunca percebeu uma conexão diferente com o irmão, às vezes, por quê? Um é assim, com outros não. Então, as conexões, os encontros, esse é um encontro inevitável. São marcados todas as formas possíveis. Claro que eles fazem plano 1, plano 2, plano 3, porque não sabe se vai dar tudo certo. É normal que nos planos dizem que uma boa encarnação você faz entre 20% e 40% do que foi combinado. Uma encarnação mediana, digamos assim, é boa. Passou disso, é muito bom, e tem gente que zera, né? Normal. Também no livro Missionário da Luz, um espírito fala assim, um instrutor, você se compromete a auxiliar um instrutor, um mentor, seu antigo adversário em sua próxima jornada terrestre? Sim, respondeu o espírito. Compreendo que agora a importância desse encontro para a nossa evolução mútua. Como pretende ajudá-lo? Questionou novamente. Seria seu amigo, afirma o espírito em convicção. Estaria ao seu lado nos momentos mais difíceis. Esses casos, eles eram inimigos na Terra, mas passaram a ser amigos do retorno. Passaram a compreender. Pode acontecer isso com o pai, com o filho e tal. Só que foi um resgate. É muito importante isso, tá? A gente pensa que se fizer uma coisa, por exemplo, você brigou com fala com seu pai a vida toda, no meu caso, nesse momento. Sem hipocrisia aqui. Que se você não resolve... Eu sei disso. Se você não resolve... Eu tentei diversas vezes. Se você não resolve aqui, depois dá para resolver do lado de lá. Eu vou voltar e nós vamos entender tudo o que aconteceu. Nós estaremos unidos. Mas é preciso retornar ao corpo para que a alma vença a dificuldade física e desperte, através do inconsciente, a força que pertence à sua ação verdadeira, e não aquela que já está no... Porque esse ambiente aqui, ele vai forçar você a ser egoísta, a só pensar em você, a ter pouca empatia, ou por uma questão traumática, ou sabe Deus por qual outra. Então, é nesse ambiente que você tem que vencer. Não adianta ir lá para sempre vencer lá. É aqui. Quando você falha aqui, é aqui que você tem que voltar para arrumar, porque você não sabe se você realmente está pronto. Memória de suicida também tem aqui o seguinte: nossas almas se encontrarão na Terra, disse um espírito, e teremos a oportunidade de reatar os laços que rompemos no passado. Exatamente isso que eu estou falando. Aí o outro fala, mas como saberemos quem somos? Não saberemos com a mente, mas nossos corações reconhecerão. Sentiremos a conexão inexplicável. Veja que eles tinham feito coisa errada um com o outro, mas olha que bonitinho. Em harmonia, no mesmo ambiente. Por isso que eu estou falando que é uma situação kármica, é um destino, mas não negativo nesse caso. Daqui a pouco a gente já faz questões negativas. Uma vontade de estar próximo e de ajudar um ao outro. E assim que o amor verdadeiro se manifesta, superando as barreiras do esquecimento, onde verdadeiramente nós somos quem somos, e não aquilo que pensamos ser ou que conscientemente achamos ser. Somos inconsciente. Na verdade, dizem que até o processo inconsciente nem manifesta toda a presença da alma. Tamanha são os testes que são feitos fora do corpo. Tá? No livro Entre o Céu e a Terra, aliás, vou pular aqui. No livro Nosso Lar, de André Luiz, também, tem uma cena do capítulo 30, que descreve André está passeando no bosque da colônia espiritual, enquanto eles veem um casal abraçado. André, o som está ruim? Vou dar uma volta aqui. I don't know where it is. Acho que agora foi. Vou continuar, porque eu sei que agora está bom. Daqui a pouco a gente arruma de novo, se der problema. Depois eu vou verificar o que é isso. Talvez, sei lá. Então, ele pergunta para Olisias, aquele casal ali, ele convidou-me a um pequeno desvio e atravessamos um bosque onde casais felizes, não só aqueles, outros, ele levou para passeavam ao luar. Chegamos à graciosa fonte. Um casal abraçou-se ao nosso lado e ele ouviu: juro que voltarei à terra, meu amor, para depois desposar-te em nova existência. Ela fala para ele: serei tua esposa dedicada e fiel companheira. Claro que no meio de várias experiências, ele trouxe uma que marcou para ele. O homem, o espírito abraçou, ele se abraçaram e respondeu: estarei confiante, querida. Atravessarei as águas escuras da morte, do inconsciente, para buscá-la.
Olha a força, o contato. Essa ação, ela está carregando uma conexão. Você sabia que você carrega conexão até com seus obsessores, né? Tudo que aconteceu junto aos seus obsessores tem conexão. E eles, em algum momento, vai ser atraído por uma fase ou outra. É natural. Mas as questões de amor também. Que bonitinho como eles falavam, né? Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre os encontros que acontecem por questões kármicas. Normalmente são as que a gente mais percebe. No livro Ação e Reação, de André Luiz, também Chico Xavier, tem um trecho. Como poderei enfrentar novamente aquele que tanto prejudiquei? Indagou o espírito angustiado lá no mundo espiritual antes de encarnar. Aí ela fala, através de amor, meu irmão, respondeu o mentor, vocês encarnarão como pai e filho. Pai e filho, mas como? Sim, você será o pai. Terá a oportunidade de cuidar, ir na frente, amar e preparar o terreno para aquele que outrora você feriu. Ele fala, aceito o desafio, disse o espírito em longa reflexão. Farei o possível para me redimir através desse amor paternal. Então, existia uma programação, isso é um trecho do livro, tá? Existia uma programação e eles... Verifique que interessante. Onde é que está o espírito aqui? Não estava nessa cena. Estava no umbral? Estava numa dimensão diferente? Cadê o filho? Ou quer dizer, aquele que será o filho? Não está na cena. Então, o negócio é tão complicado que tem um espírito que provavelmente não está falando com ele. Manteve a consciência de raiva. Provavelmente não está numa situação boa. E vê o pepino que vai ser na hora que ele nascer, a dificuldade que ele vai enfrentar, comportamento e outras coisas que a gente só vai entender na jornada. No livro Entre Céu e a Terra, de André Luiz também, 2 espíritos conversavam. Não posso perdoá-lo pelo que fez. O outro respondeu, compreendo a sua dor, o instrutor falou, mas o perdão é o caminho para a libertação de ambos. E como que eu vou fazer isso? Vocês reencarnarão como irmãos. E a convivência diária dará a oportunidade de superar as mágoas do passado. Irmãos, não sei se vou conseguir, perto desse ser. Ele fala, a lei é sábia, o amor sabe como curar as feridas profundas, né? Aí você vê que interessante. A gente pode pensar até que é uma danada de uma sacanagem isso. Vê que sacanagem. Você não gosta de um ser. Tá? E você nasce como irmão da miséria. Deus faz umas coisas que vou te contar, né, não? E você não gosta de um ser. E ele vem chupando seus peitos, seu filho. Sugando você. Puxando o recurso até para nascer através da placenta de você. Do livro Missionário da Luz também, fomos inimigos por tantas vidas, disse o espírito a outros. Como podemos superar isso? Sugiro que encarnemos como amigos próximos, disse o outro espírito. Talvez assim a gente possa aprender a nos amar. Veja que eles estão no estado de consciência. Legal lá. Você pensa que se vier para... Você já viu aquelas pessoas que são tranquilas, até uma família tem, estou conversando assim, mas se bobear, elas brigam. É assim. Só que nessa região lá, você não tem instigada para brigar. É um lugar, ambiente calmo, sem influência negativa, mais protegido, e você está com alta consciência do que aconteceu. Aqui, o instinto não vai fazer você sentir isso. Você vai ter que usar o inconsciente, a força para poder superar isso. O mentor que nos acompanhava interviu. Excelente decisão. A amizade sincera pode ser um poderoso instrumento de vocês se reconciliarem. Tem várias. Aqui, por exemplo, no nosso lar também, 2 espíritos discutiam de forma nervosa, né, falando, eu não vou encontrar você de novo, não vou encarnar com você, não quero saber de você perto de mim. O que é uma coisa que a gente falaria. Me diga aí, não minta não, outra enquete aqui. Se tem alguém que você não quer encarnar perto de novo. Pode ser que não tenha, mas tem alguém que você não quer encarnar perto de novo?
Isso não quer dizer que você vai passar por essa situação. É para você entender o sentimento do espírito. Do que ele passou, nós não mudamos porque morremos. Acredite, nós somos quem somos aqui. Com alguma melhora, porque você não tem incentivo negativo. Porém, contudo, todavia, existe uma coisa chamada proporção, que dá um tema único. Por exemplo, você vem para cá e fica, meu Deus, eu não gosto daqui, não gosto daqui, não gosto daqui, porque aqui é um lugar ruim. Aí o que acontece? Aí você vai, desencarna, vai para o mundo espiritual. Está melhor. Só que o seu melhor aqui é o mesmo esse lugar que conseguia manter a paz aqui. Então, esse espírito ele sublima de paz interna aqui nesse ambiente. E você não. Então, a proporção continua não na negatividade, mas porque essa pessoa chegar perto de você, você sente satisfação. Você já chegou perto da hora de uma pessoa que faz bem, ou fora do corpo, perto de um mentor? Meu Deus, velho. Eu não vou falar algumas coisas aqui, mas é necessário que a evolução de ambos, ele fala, o mentor. E o espírito fala, o mentor fala, vocês vão ter que encarnar juntos. É necessário. E o espírito fala, e se eu me recusar? Não vou. O áudio ficou ruim de novo, velho. Eu não tô nem tocando ali, viu? Tô aqui distante, velho. Para não dar. Eu vou instalar o. Tudo bem, vamos devagar aí. Já volto. Tá, voltou. Bora lá. O mentor fala, e se eu me recusar? O mentor fala, a lei vai encontrar um jeito de promover vocês dois. Não tem o que fazer. Que lei? Que nem a lei da gravidade. Tem leis que não tem o que fazer. Elas vão aproximar vocês. Mesmo que vocês não planejem conscientemente, vocês vão se tornar vizinhos, colega de próximo na próxima encarnação, alguma coisa vai bater sua porta e vocês vão ter que resolver. Se tem uma pendência, tem magnetismo. Se tem magnetismo de pendência, tem reencarnação. Até resolver. Então você, às vezes, vai chegar um momento que você sabe que essa é uma pendência, vai ter que resolver. No livro Obreiros da Vida Eterna também tem uma sessão de raiva. Não consigo perdoá-la, disse um espírito feminino. Nem eu ou você, respondeu o outro. Só abro o arco astral. O instrutor que a acompanhava falou serenamente. Entendo que a dificuldade de vocês duas. Por isso, reencarnarão na mesma família. Que mentor. Você quer ajudar ou você quer atrapalhar o negócio aqui? Como irmãs, a convivência diária, os laços familiares também vão fazer com que vocês superem os problemas. Como irmãs, perguntaram ambas. Sim, a fraternidade vai ser uma escola para vocês duas. Isso é importante. Isso que negócio complicado, né? Vejamos agora espíritos que se encontram ao acaso. Né? Essa jornada é interessante. No meio da jornada, pode ser que você não... Pode ser que algumas coisas não tenham dado certo. Pode ser que a sua programação não tenha mudado. Se era para ter filho, não teve. Era para encontrar uma determinada pessoa, a pessoa não quis fazer determinado, você acabou. Ou ela não estava desperta. Acontece muito. Você encontra a pessoa não está pronta, está num estado meio louco, se perdeu, ou casou com outra pessoa. Tem um monte de coisa que acontece. Você sabe que é ela, mas sem ilusão, tá? Porque isso dá problema. Mas isso são coisas que realmente acontecem. E você desiste. Então, beleza. Você espiritualmente desiste. Então, você o que faz? Você passa a andar e este acaso, entre aspas, é um magnetismo universal que vai fazer com que você se aproxime na jornada dos seres que estão próximos a você. Porque quando a gente fala de uma... Vê que interessante, eu vou até arrumar isso aqui. Quando a gente fala de uma coisa, nós temos uma coisa na sociedade que são as uniões. Nós temos pessoas que falham nessas uniões, temos pessoas que ultrapassam barreiras que não deveriam, mas essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Entre erros e acertos, não é nenhuma coisa que você tem como controlar. São situações que estão acontecendo no decorrer da vida. Não se deve falhar nem com você, nem com ninguém, de forma nenhuma. De nenhum jeito. Mas as sensações, elas infelizmente estão por aí. O problema é que dentro dela vem as ilusões. Mas voltando. No livro Domínio da Humanidade, o instrutor falou, observe esse casal. Eles não planejaram se encontrar antes da encarnação, mas suas afinidades os atraíram.
Como isso aconteceu? O André perguntou ao espírito. Durante o sono, seus espíritos se encontraram no plano espiritual, sentiram forte conexão, os mentores interligaram. Os mentores estão percebendo o potencial dessa união, interligaram ele, providenciaram um encontro casual magnético. Criaram, olha que interessante, olha o poder do mentor, velho. Olha o poder do mentor, sério, olha que interessante. O mentor, os mentores, marcou os seres. Vê que coisa. Eles podem fazer isso a qualquer momento. Claro que eles vão fazer de acordo com regras, com ética, com ação feita, bem colocada, por motivos diversos. Às vezes é uma jornada, olha, essa pessoa está com isso, essa aqui está com isso, vamos juntar esses dois por um determinado tempo, até que eles se ajustem. Tem uma questão aqui que talvez espiritual vai ser trocada, tem até outras questões envolvidas às vezes, várias, e eles vão juntos por um determinado tempo. Então, você vê que bonito que existe também um encontro feito na jornada. Então você até está feliz, está com a pessoa, vai feliz e vai tranquilo, e não sente... O problema todo é que o planejamento existente sempre vai causar uma sensação, mas a alma ela sempre se adapta, ela sempre vai para frente. No livro Sexo e Destino, aliás, tem esse audiobook no YouTube, muito bom, tá? Se você quiser fazer uma coisa com sua mente, for dormir, sua mente não está parando, está ficando com sono, ouça esse livro. Está lá, bem feito. Nobre instrutor, perguntou Félix, como se deu o encontro de Cláudio e Marina? Foi uma decisão tomada durante a encarnação, respondeu o instrutor. Ambos, em momentos de desdobramento, durante o sono, conheceram a necessidade de se apoiarem mutuamente. A espiritualidade superior, então, criou circunstâncias magnéticas para que eles se conhecessem na vida física. Quer dizer que se nós fomos marcados... Vê que coisa, velho. Como é que o karma funciona? Do mesmo jeito. Você tem uma assinatura energética em você e é impossível fugir dele. Porque você vai andar pelo mundo e em algum momento você vai aproximar a energia exata, a sensação exata, a coisa exata que você tem que passar. E não é uma coisa marcada diretamente, é uma sensação. Então, por isso que existe marcado, os caras marcam a gente. Então a gente é manipulado até certo ponto, sim. Mas só que não é da... Você estava fora do corpo. Você aceitou junto ao mentor a ação. Ah, mas eu não lembro. Não lembrar não quer dizer nada. Esse é que é o detalhe. Tem alguns outros aqui, algumas outras ações. No livro Obreiros da Vida Eterna, o mentor esclareceu, estava conversando lá, aquelas duas almas têm uma dívida kármica, mas não estão prontas para planejar esse encontro antes da encarnação. Nem se falavam, estavam com raiva um do outro. No entanto, interessante pensar que tem espíritos que não estão no umbral e não se falam. Vê? Já ouviu falar disso alguma vez? São seres bons, mas tem um rancor que não é tirado nem com a desencarnação. Não estão no umbral. Estão numa frequência ali mediana, obviamente, uma quarta frequência, tal, uma cidade mais equilibrada, porque tamanho, peso no coração não vai deixar você subir para uma questão até natural. No entanto, suas ações na atual existência criaram oportunidade de reconciliação. Como assim, Dagô? Suas preces sinceras por paz e perdão abriram caminhos, canais para que a espiritualidade conseguisse aproximá-las. Agora o encontro casual está sendo preparado, dando-lhes a chance de resolver suas pendências. Você viu que esse encontro casual foi exatamente um encontro que tirou o processo obsessivo do Divaldo Franco, que foi o Máscara de Ferro, né? O Máscara de Ferro é um obsessor. Aliás, eu esqueci de agradecer a galera aqui. Irmã, obrigado. Dailon, já respondo você. DMC também, MC. E Andréia, obrigado. O Máscara de Ferro era o pior tipo de obsessor que podia existir, porque ele sabia tudo. É como se você pegasse um mago trevoso de autoconhecimento, era ele. Não tinha nada que você falasse que tirava o cara. Ah, meu amigo, perdão, a luz, sabia mais do que você, até, a gente, sobre chakra, sobre a desgrama toda. Não tinha nada que tocasse esse cara. Ele participou de dezenas, centenas, milhares de sessões junto ao Divaldo Franco perturbando. Então não tinha nada. Só
alguma coisa inteligente conseguiria tocar aquele ser. O que aconteceu? O acaso, entre aspas, fez com que na mansão do caminho, através de uma ação que o Divaldo fazia sempre, fosse colocado no lixo uma criança abandonada de propósito na frente do lixo, em cima do lixo. Pegaram a criança, uma menina, levaram, por acaso ou não, Divaldo, naquele momento, pegou a criança e foi dar banho, ele foi dar banho, arrumar. Quando o Máscara de Ferro, que fazia tempo que não aparecia para ele, porque só ficava perturbando ao redor, aparece e fala assim, você vai cuidar desse ser desprezível? Alguma coisa assim. Eu falo, vou, né? E você vai amar ele? Agora não, mas com o tempo eu vou amar. Cara, o Máscara de Ferro, que era chamado assim pela sua dificuldade, caiu de joelho no chão chorando. Porque ele reconheceu aquele espírito como uma mãe de outra vida. E ele viu o abandono, ele estava acompanhando a mãe encarnada. Ele viu o abandono na frente da casa do caminho. Ele verificou, ele viu tudo acontecer. Até chegar às mãos do Divaldo. Vê a conexão que o universo faz. Que incrível. Ele fez, esperou a hora certa. Segundo o Divaldo, estava com ele já há uns 400 anos. Até em outras vidas ele vinha. Almas que se aproximam para ajudarem uma outra por um determinado tempo. Acontece isso, tá? Nesse caso, não é uma questão kármica, não é uma questão de acaso, é uma questão de respeito à encarnação. Pode até ter uma questão de karma também, de você queimar alguns karmas ajudando outros seres. Mas isso vai acontecer bastante. Tem muita gente que se relaciona e ela nem sabe por quê, com pessoas totalmente diferentes dela, mas é muito diferente. Que hoje, em sã consciência, às vezes não mais com a pessoa, ela não entende como é que ela fez aquilo. O que aconteceu ali? E muitas coisas são explicadas tanto por questões de resgates, como por questões de ajuda. Vamos lá. No livro Mensageiro, de André Luiz, é aqui. O instrutor Aniceto explicava. Observe o caso de Paulo e Marina. Paulo é um espírito mais experiente que aceitou a missão de se aproximar da Marina nessa encarnação. O Paulo era mais preparado. Qual o propósito dessa encarnação? Perguntou André Luiz. Paulo servirá como exemplo vivo para a Marina, através da sua conduta, do seu amor incondicional, sua ética. Ele vai ajudar ela a superar tendências egoístas, desenvolver virtudes que ela ainda não consegue, como a compaixão, a generosidade. E com isso, ele vai ajudá-la na jornada. Estavam os dois encarnados já. Foi decidido enquanto eles estavam encarnados. E Paulo também aprenderá com isso? Perguntou. Certamente. Ao exercitar a paciência e o amor fraterno, Paulo também vai evoluir. É uma troca benéfica para ambos. Além da questão da... Vê que ele é tão humilde o livro que ele nem coloca aqui a humildade, a questão kármica, o retorno positivo das suas ações. A mesma coisa aconteceu no livro Missionário da Luz. Antônio e Cláudia. Antônio é o espírito mais elevado, só os homens que são mais elevados, tem um machismo aí, um machismo astral. É mais elevado que aceitou conviver com a Cláudia. Não tenho culpa. São os casos do livro. Que ainda tem luta contra vícios e imperfeições. Como se deu essa decisão? Antônio, em sua última passagem pelo plano espiritual, compreendeu que poderia auxiliar algumas almas de dificuldades e na jornada Cláudia foi uma delas, em momentos de tal. E como manifestou lá, eles se tornaram amigos próximos, a presença serena e virtuosa de Antônio será um farol para Cláudia, inspirando-a, buscando a sua própria reforma íntima. Se tiver outro que a mulher não valia nada aqui, eu não vou ler. Vou dizer que eu estou tendencioso. Espera aí. Agora, do livro Entre o Céu e a Terra, eu pulei um. Entenda por quê. Observe o caso da Laura e do Carlos. A Laura é um espírito mais evoluído que aceitou o desafio de ajudar Carlos Alma Cebosa da Silva Sauro. Ainda que se venha debater conflitos íntimos. Como se dará essa convivência? Eles são colegas de trabalho. Vê! Que moléstia!
Eles já são colegas de trabalho, na verdade. Isso foi se decidido, não estava marcado. Só para você saber como é que foi. Ele começou a trabalhar num determinado lugar que tinha uma pessoa que precisava de muita ajuda. O universo não perde a chance, velho. Você não está ali por acaso. Você está ali porque tem que estar. A serenidade e a bondade natural de Laura servirão de inspiração para Carlos. Sua paciência, sua forma de agir, os exemplos, através das suas ações, positividade, ela vai auxiliar ele a encontrar um novo caminho, ele vai passar a admirar. Ele tá porque a espiritualidade percebeu que ele estava no momento para isso, senão eles não teriam feito. Algumas ações são feitas, obviamente, em sincronização. Eu vou ler o outro aqui. Não tenho culpa. No livro Ação e Reação de André Luiz, reparem que Rodrigo é um espírito que alcançou um certo grau de elevação, enquanto Mariana, conta 1, conta 2, conta 3, ainda luta contra o orgulho e a vaidade. Por que eles foram aproximados? Rodrigo se ofereceu para essa missão em desdobramento. Ele compreendeu que poderia auxiliar ela e, através de humildade e simplicidade, eles trabalharão juntos. A conduta íntegra e despretensiosa de Rodrigo será um contraste com o comportamento dela. Então, vai estar o tempo todo incentivando. E é uma relação muito interessante. Quando acontece a relação amorosa de duas pessoas diferentes, elas são fortes, olha, os opostos se atraem. Há uma certa força na coisa, não é tem. A coisa não acontece só tem uma certa energia que roda. Só que com o tempo de convívio, as auras, eu não sei quanto tempo é isso, elas vão passando por uma fase e vem a fase de equalização. É como se você viesse com a pessoa está com energia ruim aqui, você está maior. Quando vocês aproximam, isso cola por uma necessidade. Com o tempo há uma equalização, onde vocês se equalizam. Nesse momento de equalização, apesar de energeticamente ter havido a equalização, a melhora, consciencialmente isso não acontece. Então o convívio passa a não ser tão fácil. E é aí que as almas se separam novamente pela questão da não afinidade. É incrível, né? A matemática da inversão. Vamos abrir para perguntas. Nós vamos conversando mais no caminho. Deixa eu ver aqui quem que está aqui. Por favor, não esqueçam. Dailon, gigante guerreiro. Dailon, pergunta aqui. Manda um abraço para o Jasper. Saulo, é bom suprimir os sentimentos... Eu estou brincando, sempre vou brincar, mas seu nome realmente é Dailon. Dailon. Não tem como. Minha infância. É bom suprimir os sentimentos até se tornar apático. Porém, ser bondoso e sem sentimento, por que você faz isso, Dael? Aconteceu alguma coisa com você? Não sei se ele está aí ainda. Não é bom isso. Nós nascemos, o nosso sistema todo cerebral é feito para você se emocionar. Quando você faz isso, você fica mais burro. Eu sei porque eu fiz isso. Eu fiz uma coisa sem querer, gigante guerreiro Dailon, que foi o seguinte: eu passei a estudar personalidade e tentar me manter calmo durante a jornada da vida. E eu consegui até certo ponto chegar num nível, numa média, naturalmente, por estar em um esforço um pouquinho maior do que natural. Ninguém pensa muito isso. Eu pensei muito, desde novo. Isso começou com 16, 15 anos, comecei a excesso do corpo, já comecei a perceber que eu tinha que me acalmar, que eu tinha excesso por isso. Então aquilo foi bom e foi ruim. Por quê? Porque eu percebi que quando eu fiz isso, eu passei a não... Eu vim perceber agora, com 46 anos. Para você aprender, você tem que se emocionar. O seu cérebro, ele não aprende... não rapidamente, se você não sente. Então você precisa sentir sabor, você tem que se permitir. Não deixe que, mesmo que machuque, mesmo que doa, é a experiência que é o sabor da vida, o sabor de aprender. Tá? Então eu precisei reaprender a sofrer. É estranho falar isso, não é não? Eu precisei reaprender a ser empático às coisas. Reaprender, ainda estou aprendendo a me emocionar com coisas as quais eu não fazia mais. Meu cérebro foi tão incrível que eu aprendi a separar quando começa uma coisa que é ruim, que eu percebo imediatamente, eu nem presto mais atenção. Eu fiz isso e fiquei burro.
porque eu passei a não mais usar a área mais importante do corpo, que era o sistema todo feito para você aprender. Isso tem livros que falam sobre isso. Tem técnicas de pessoas que assistem aula apertando o pulso, se machucando, porque o cérebro interpreta a ação como uma dor. Toda ação neuronal é uma para o lado do córtex, o outro para o lado do sistema límbico. Uma vai guardar a memória, a outra vai processar emoção. Tudo, cheiro é assim, um vai para um lado, outro vai para o outro. Eles se trocam. É só assim que acontece. Não acontece. Existe um limiar. Tudo é feito em limiar. Tudo é feito em limiar. Tudo. Você dá um toquezinho aqui, ó. Você deu um toque aqui, eu falo, caramba, existe isso. Quanto mais você aperta, não que tenha que machucar muito, tem um equilíbrio, mais você vive. E você só aprende assim, não tem outra forma. Então a gente temos que nos permitir sofrer. Não sofrer para sentido mal, sentir empatia. Tem gente que a gente passou pela rua, outra coisa que não se deve fazer, deve-se tomar cuidado, o equilíbrio. Mas passou pela rua e criar uma apatia sobre pessoas que estão em estado de rua, deitadas na rua. Você não pode ajudar todo mundo, mas você não pode tornar-se isso indiferente, porque é uma área do cérebro que começa a atrofiar. O cérebro é o seguinte, ele tem coisas que não... Eu não sei se são células amacre, mas é uma coisa assim. Eles são macrófagos. Eles vão comer as áreas que não serão usadas. Então, você vai educar o seu corpo a ser sem simpatia. A neuroplasticidade que você tinha para uma determinada ação passa a não existir mais. Então, você passa a conviver e ser assim. Por isso que demora para mudar. Porque você tem que criar novas ligações. Conseguir usar aquelas ligações que vão estar lá, porque algumas não voltam mais. Não na mesma vida. Então, é importante que você entenda isso. Permita. Qual o problema de sofrer? Por exemplo, tem gente que fala, meu cachorro morreu. Não quero outro não, porque dói. Vê que coisa. Ela sofre. Vê que sentimento egoísta. Me perdoe, é egoísta. Pra caramba. E se tornar apático, porque a pessoa não deixa de ser um egoísmo. Porque então, você podia ser um cara que amava, você podia transmitir a sua vontade para os outros, você podia estar próximo a seres massa, tentando, velho, transmitindo conhecimento, convivendo, estando lá. Um cachorrinho que desencarna, eu podia dar oportunidade a outro cachorrinho para estar comigo. Sei lá, resgatar um cachorrinho que precisa, assim, não importa, ganhar um cachorrinho de um amigo, o que for. Então, quando você guarda esse processo, você passa, por causa da sua dor, eu não quero sofrer. Como se, cara, o dia que a gente entender que o sofrimento é uma forma de aprendizado, a gente passa a entender melhor as coisas. Então, às vezes, você até pensa, poxa, meu corpo está causando uma sensação forte, significa, já pensei que eu vou gravar isso. Vou sentir isso. Tem, obviamente, uma forma equilibrada de estar aí. O Buda, até eu achei o comentário dele legal, eu vou colocar aqui. O Buda era o que ele mais tinha era o Buda da compaixão. Ele falou que o Buda estava errado. O Buda era o chamado Gautama, o Buda da compaixão. Ele sentia alta empatia pelos seres encarnados, mas muito amor. O que ele não sentia era sofrimento na sensação, porque a gente vai entender isso. Que às vezes, esse momento nosso não dá para sentir o que o Buda sente, mas dá para a gente fazer uma migração. Se aprende a conviver com isso sem perder o amor. Até que a gente vai aprender a estar sentindo sem sofrer. Quem consegue? Vou pegar aqui. Patrícia, obrigado. Já te respondo. Lua. É verdade que irmãos gêmeos costumam ser inimigos de vida passada? Eu acho que não necessariamente. Faz sentido que pessoas sejam... Mas pode ter sido um muito egoísta com o outro. Seria um motivo para eles virem iguais. Pode ter sido um monte de coisa. Pode ter sido grandes amigos. Né? Agora, é uma pergunta que eu não sei responder. A decisão de ser gêmeo é uma decisão ou é uma reação orgânica? Porque existe uma possibilidade hoje em dia, principalmente na FIV, na fertilização in vitro,
onde você vai lá e coloca 2, 3 embriões, né? A Fátima Bernardes teve 3. Então, existe uma proporção física que pode ou não acontecer. Eu não sei como é que a espiritualidade sincroniza isso. Não sei. Mas não acho que seja obrigatoriamente inimigos. Eu conheço o Sérgio e o Silvio desde novo. São amigos, o Sérgio, mais meu amigo de infância, tecladista também, super unidos. E são univitelinos, né? São iguais. Silvia. Pergunta, Saulo, essas famílias onde filhos matam os pais ou famílias com muita desarmonia, será que todos são inimigos? A gente começa a coisa em um momento tem que começar a desgrama, né, Silvia? Não significa que se você não se dá bem com a pessoa agora, que necessariamente essa pessoa... Não, a porcaria começou ali. Começou ali. E nós não temos evolução total, às vezes, para não fazer besteira, para não dar berro, não tratar as pessoas mal, ou, sei lá, machucá-las, matá-las até. Não, tem algumas situações que a gente vai responder pesadamente, seja pela nossa hoje lei já existente aqui, que não é fácil, o cara vai preso num troço desse, seja na posterior, sei lá do que pode acontecer com uma pessoa dessa. Então, não dá para saber isso, mas as coisas... Quantas pessoas começaram a criminalidade nesta vida? Não tinha até então, solicitaram ou sabiam que entrariam numa situação em que tinha possibilidade disso acontecer e caem. Aliás, quantas sementes em você não sabe que tem e que você tem uma possibilidade de queda? Sério. Você coloca a mão no fogo que você vai manter-se equilibrado para sempre? Eu não. Eu tenho até uma certa unidade toda em observação e tal, mas não, nem coloca a mão no fogo se eu estivesse passando por uma dificuldade muito grande na próxima encarnação, que eu não vou fazer alguma coisa errada também. Eu estou morando ali num lugar, o caminhão de carne vira. Poxa, eu vou pegar a carne. Hoje não. Eu com dificuldade, eu tenho consciência sobre a minha não inconsciência, para você ter ideia. Pegue mesmo. Depois a gente se resolve no umbral. Eu não tenho evolução. Mãe, cheguei com a picanha. Nunca teve picanha lá em casa. Então, tem algumas coisas que a gente não sabe o que exatamente pode acontecer, porque você não foi instigado corretamente. É difícil. Abraços para você de Toronto também, tá? André pergunta, como é que explica, então, meu neto ter nascido autista? Isso é outra coisa. Existem diversas situações. Já fiz um vídeo sobre autismo aqui, onde a gente colocou algumas possibilidades, tá? André. O autismo, ele tem... A gente não sabe direito por que isso acontece. Sabe-se o seguinte, o não uso de ácido fólico na gravidez tem o uso muito forte, tem a proporção de autismo e outras coisas. Mas, espiritualmente falando, não são todos, tá? Algumas pessoas têm, outras não. Tem uma possibilidade. Algumas pessoas, alguns seres desses ao nascerem, podem estar com uma situação apática, não conformidade com o corpo físico. Não, vê se meu microfone está bom, é que eu bati a mão aqui sem querer. Deixa eu ver aqui. Aparentemente está. Não conformidade com a questão física. Uma pessoa que passa... Você conhece gente que é calada? E ela desencarna, fica do mesmo jeito às vezes. Ou entra em choque, passa no umbral em silêncio, ou vai para o mundo espiritual. Tem muita gente no mundo espiritual assim. Inclusive nas câmaras retificadoras do nosso lá embaixo, tem espíritos sendo tratados. No nosso lá, não estavam no umbral. Estavam lá em cima. Na terceira dimensão. Então, existem situações onde não dá para saber. Tem outra teoria que diz que os autistas também podem não ser desse planeta, o que é uma teoria plausível, alguns, né? Porque o corpo não é adaptado totalmente. Então, o sistema de emoções, o sistema de interação, o sistema empático não funciona corretamente. Eles não é uma questão, tanto que tem uns que são extremamente inteligentes, bondosos, amorosos, mas não conseguem se comunicar. Assim. Tem algumas qualidades incríveis, fora aquele funcionamento ali. Tem um monte de coisa para ver, tá? Tem questões também kármicas,
Tem. Por isso que eu digo e repito, nossa vida não é só nossa. Eu faço o que eu quero. Você faz o que você quer. Olha só, se você tiver alguém encarnado aqui, qualquer pessoa encarnada que souber que você está no hospital, não fica em paz. Mesmo que você não souber que sua irmã está no hospital, você não fica bem. Sem contar que seus mentores vão estar movimentando energia para tentar te ajudar. Os espíritos que gostam de você, no mundo espiritual, vão movimentar energia para tentar te ajudar. A situação sua é tão forte que você resolveu fazer o que quis, achou uma situação kármica. Na próxima vida, o que vai acontecer? Alguém vai ter que receber você com uma determinada dificuldade, que eu não estou dizendo que é o caso da André aqui, mas pode ser. Mas não estou... André, não leve isso, tá? Jamais. Mas pode ser. E a Andréia está ajudando um ser que fez alguma asneira por aí. E ela, como é do grupo Karma, como se amam, aceita de bom coração, sem julgar as ações passadas, pregressas. Por isso que é importante entender que nós estamos interligados no nível muito alto. Você pode fazer? Pode, mas tem consequência, e tem responsabilidade, assim como o contrário é verdade. Se você é uma boa pessoa, energia boa, se movimenta, faz o bem, você tem crédito a seu favor, energia positiva, onde você vai as coisas dão certo, você chega na família, a aura é legal, então você emite uma vibração gostosa para todo mundo. Tem muito filho também, André, mais uma opção. Espírito, que vem de propósito autista. Não vem só autista, vem com síndrome de Down e outras coisas. Por quê? Porque, eu não estou dizendo que é o seu caso, você tem que pensar, tá? A mãe vai passar por dificuldades kármicas ou de vida muito forte. Eles pedem, são espíritos bondosos, com grande capacidade áurica positiva, só de estar perto da mãe, obrigatoriamente perto, ele vai precisar de um cuidado contínuo da mãe. Só o que parece kármico e pesado, ou uma forma de reclamação, neste caso específico, nada mais é do que a providência espiritual divina, até o próprio espírito, colocando perto de você um ser que vai lhe proteger de assédio, de energias negativas, de situações que poderiam estar acontecendo. Só a proximidade áurica dele já vai criar uma barreira de proteção e vai fazer seu coração ficar mais confortável nas noites dormidas, sem que você entenda nem por quê. É um peso físico, mas não se sabe, a gente sabe muito bem que as coisas físicas são bobas, perto das emocionais e espirituais. Então não dá para saber, tá, André? Um abraço para você e para o seu netinho também. A sua filha, o filho que também passa por isso, né? Um exemplo da Cléia aqui, ó, bonitinha. Cléia fala aqui. Obrigado, Cléia, por dividir com a gente. Meu filho é meio autista, um ser lindo, com grandes dificuldades sociais, extremamente preocupado com o planeta. Com ele, despertei para o vegetarianismo e a necessidade do bom senso energético. É incrível, né? Como as coisas encaixam. Aline, obrigado, tá? Por virar membro. Roberta, Saulo te acompanha faz 10 anos. Eu queria saber se você nunca... Você já perguntou antes, Roberta? 10 anos você fez essa pergunta? Vamos lá, tô brincando. Queria saber se você já pensou em pedir aos seus mentores os números premiados da loteria. É possível pensar... Olha, imagine a situação de uma pessoa que estuda projeção astral, multidimensão, que você sai do corpo, deixa o corpo, deixa tudo lá, não leva nada. E você vai para lá com essa espiritualidade sutil, fala, você podia me dar o número da Mega Sena aí, velho? Não faz o menor cabimento. Não faz, um mentor vai lhe dar uma coisa para você ter facilidades na vida que pode ser um grande problema para o seu ego. Você pode garantir, não minta não. Não minta, porque eu não garanto. Se lhe desse agora um prêmio da Mega Sena de 100 milhões, que você iria continuar, sei lá, espiritualizado? Eu ia criar um templo budista na minha casa. Eu não acho que eu ia estar aqui. Não na intensidade que eu estou.
Por isso tem que ver com calma, tá? Então, esta é a visão espiritual da coisa, tá? É simples dessa forma, assim. É desprendida. Eles vão ajudar você com condições necessárias financeiras? Vão. Mentor, não só mentor, o sistema de receptividade áurica. Lembra que eu falei para você que os mentores ligam na sua aura alguma coisa que aproxima uma pessoa de você? Eles também colocam recepção de prosperidade. É uma abertura. As coisas começam a dar certo, principalmente na pessoa que é necessitada, é a única que pode ajudar a família, tá? Se você cresceu, olha, me ouva. Eu estou falando analfabeticamente para você não esquecer. Me ouva. Se numa determinada família que tinha dificuldades, mães, filhos e tarará, e nela você conseguiu crescer, mas eu me esforcei muito, você se esforçou porque alguma coisa permitiu você conseguir fazer. Você podia ter tido um processo depressivo, podia ter tido um espírito colado na sua nuca, eu queria ver se você fazia alguma coisa. Não peça para ver, não. Não faça isso. Alguma coisa permitiu, ainda que tenha sido a coisa mais difícil, que você conquistasse aquilo. Não esqueça que nós somos responsáveis pelo nosso grupo karma principal. Eu estou falando de responsabilidade, não é nem caridade, tá? Então você precisa sim movimentar a energia em direção. Sempre. Sempre. É um outro assunto, mas é importante. O mentor não vai nem me ouvir, o mentor vai dar um cascudo no salão, não vai nem ouvir, velho. Nem vai... Já apesar de ter acontecido um negócio estranho na minha vida em relação à Mega Sena, tá? Mas não ganhei, não. Mas foi quase. Um negócio estranho, velho. E documentado na época, porque o André, meu irmão, tava lá, gente estava lá. Já contei esse relato, eu vou contar de novo. Pois é, eu já ouvi uma pessoa lá no Instagram falando que recebeu números. A gente não pode, tem que ver o seguinte, ó. A gente não pode dizer não para as coisas. Muita gente sonha com números. Quantas pessoas não ganham? Aliás, acontece. Mas a pergunta é positivo ou negativo? Se acredita na possibilidade de a espiritualidade negativa lhe der facilidade para você se perder? Vem em mim, cão. A gente vai falar. Vem em mim, capeta gostoso. Mas é sério. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou dizer uma coisa para você, que você não vai acreditar também. Vou mandar um áudio para o André. Cadê meu celular? Vou mandar um áudio para o André. Meu irmão. E vou mostrar para você que eu mandei. André, era o ano de 2004, não sei. Duas amigas vieram do Rio de Janeiro visitar Salvador e ficaram lá em casa. Neste dia, eu tinha, antes delas chegarem, elas chegaram, dormiram, sonhei, teve um sonho com os números da Mega Sena sendo dado. E falou assim, o prêmio é seu, o prêmio é de 1,8 milhões, eram 18 milhões, era um dos prêmios mais altos na época. Uma coisa assim. E o número? Tá, todos, perfeito. Eu nunca tinha jogado nisso. Nunca tinha jogado. Jogar. Nunca. Não sabia nem como essa ideia, não sabia nem como era. Nem como era. Eu via só as propagandas, né? Passava no Fantástico, as coisas assim. Safado. Não tinha celular nessa época. Tinha internet, mas não celular da forma como a gente vive. Tem algumas bestinhas só. Nokia 6120 para cima. Aí saímos para passear, fui levá-las no Pelourinho. Quando subimos ali, fomos andando. Não tinha carro, não. Fomos pegar o ônibus, a gente ia pegar um frescão com um ar-condicionado até o Pelourinho, sair de Itapuã. Espera aí um minutinho que eu vou jogar na Mega Sena aqui. Por quê? Porque eu sonhei a primeira vez. Elas acharam até estranho. Pô, Saulo jogando nessa. Como eu não sabia, o que aconteceu? Eu só lembrava de 4 dezenas, que é um conjunto de 2 números. São 6 a Mega Sena. Eu nem sabia, cara, como é que jogava, para você ter ideia. Aí eu fui lá e falei, o que faz? Eu vou jogar 2 vezes só.
Vou repetir. Como eu não sei os últimos números, eu vou botar a idade da minha mãe, não sei o quê. Eu repeti os 4 que eu lembrava, 2 aleatórios. Eu repeti os 4 que eu lembrava de novo, 2 aleatórios. Eu devia ter jogado uns 20. Saí dali, fomos viajar. O que aconteceu? Ganhei 2 quadras. Exatamente os números que eu tinha jogado. Repare. Tinha um cara, tá gravando aqui, que era o Maicon, meu amigo que ajudou muito o projeto, era o Iva na época, gente boa. O Maicon estava dormindo no quarto ao lado, ele estava lá também, ele ajudava o tempo todo juntinho, fazendo coisas, movimentando energia, programando site, a gente era tipo amigo assim de fazer tudo. O Maicon também tinha sonhado com a Mega Sena, e ele lembrava de 2 quadras, adivinha qual? Se eu estou mentindo, eu quero que nada mais funcione aqui. Exatamente, André. Vou mandar aqui, tá? Exatamente os 2 números que eu não lembrava. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Era para eu ter achado o cara? Foi o cão dando para a gente alguma coisa? Foi a espiritualidade falando alguma coisa para a gente? Se eu tivesse pego esse prêmio, estaria aqui hoje, como estou? Não sei. Não sei por que não aconteceu. Na época foram... Não lembro qual foi, mas deu mais de R$1.000, assim, as 2 quadras, tá? Perto disso, sei lá. Era um bom dinheiro na época, assim. Dava para brincar um pouquinho. Vamos aqui. Patrícia fala, estava em EV quando saí do corpo, quando vi um espírito segurando e girando meus pés em um metal pesado de cima de mim. Por que eles fazem isso? Eles fazem tudo. Ele foi até bondoso com você, Patrícia. Na hora que eles pegam um nível tonholóstico, que eles vão encarcando você adentro aí, que você vai ver que você sai dali desalmado. Então, assim, quanto mais você sai do corpo, lúcido, mais você encontra espíritos e mais eles vão tentar fazer tudo, tipo, seja para você não sair, o que é uma proporção. Você sai do corpo uma vez, você sai várias. Onde você vai, cara? Normal isso, tá? Faz parte, bem-vindo ao mundo dos projetores astrais, que não é que eles passam por dificuldade, eles enxergam as dificuldades que todos os seres humanos passam fora do corpo, encarnados eles passam. Todos. Lucas pergunta aqui, Saulo, é verdade que quando uma pessoa não tem empatia na vida atual, na próxima encarnação ela vem como médium? Há uma possibilidade. É uma das coisas possíveis. Mas não só, tem várias outras coisas que a espiritualidade faz. Mas a proporção mediúnica dos médiums seria assim, até faz sentido. Uma pessoa não pensa em ninguém, ela tem o quê? Indiferença. Ela não sente o que os outros sentem. Aliás, ela até desdenha. Vá se lascar para lá. Pega esse negócio e se lasque para lá. É assim mesmo. Cara, eu tô falando assim, mas pensam e vibram assim. Quando você pega a mediunidade e coloca dentro do corpo de uma pessoa, o que aconteceu com você? Você interligou naturalmente esta pessoa com o mundo. Você interligou ela com o que o cara tá deitado está sentindo. Você interligou ela com o espírito. Você interligou ela com o ambiente. Então ela começa a ficar um porre. Ela não é uma pessoa boa. Ela continua uma pessoa egoísta. Do mesmo jeito. Só pensando e fazendo tudo para si mesma. Mas na andada da encarnação dela, ela vai sentindo tudo. Em algum momento, ela vai saber o que aquele cara está com dor, ela vai entender o que é a dor interna de um sofrimento emocional. O que é a emoção do planeta naturalmente como ela está. Sabe quem sente isso também? Não por questões kármicas, nós que estudamos espiritualidade e começamos a crescer nossa sensibilidade. Você começa a sentir o ambiente. Tem que ser, alguma coisa tem que fazer, velho. É só pensar, alguma coisa precisa ser feita para corrigir pessoas indiferentes. Ou vai para outro planeta, ou vai ter que nascer para passar por algum processo. Como é que amortece? Vai dar mais facilidade, PCC? Ele vai voltar a fazer outra besteira, velho. Tem que botar na linha, não tem o que fazer, velho. A gente só aprende no lombo as coisas drásticas. Se aprende no mundo espiritual também, mas algumas coisas só se aprende
empatia. Eu estou falando de empatia no nível pé de boi, velho. Empatia mais simples do mundo. De você olhar para o lado. Você só não pensar em você. Não é a empatia espiritual de uma pessoa que... Não. Isso que não tem nada. Alguma coisa vai acontecer. Só que já está acontecendo uma outra coisa no planeta além disso. A energia sutil do planeta ela está um pouquinho mais sutil. Isto força a média de ambiente a mudar. E quando o ambiente muda, ele empurra todo mundo junto. Se ficar negativo, vai todo mundo. Se ficar positivo, vai todo mundo. Que cria naturalmente uma sensibilidade. E faz com que aqueles que não tinham acesso a isso sintam um vazio ou uma sensação estranha que não sentiu até então. Não interpretando o sofrimento corretamente, muita gente acaba entrando em depressão, não entende angústia, não sente agonia, não sabe por que está sentindo coisas que estão sentindo. É o aprendizado empático entrando fiofosal adentro. Até isso a gente... Raquel, obrigado, tá? Por virar membro, ajuda muito. Bom, eu queria até continuar aqui, Adriana, obrigado, Aline, Raquel, todo mundo. Mas eu preciso... Hoje é domingo. Domingo, né? Preciso estudar. Preciso... Mas é isso, vai ter habilidades médicas amanhã, um pré-OSCE, que é uma... Você tem que ir lá na salinha lá e fazer um negócio lá e você passa vergonha se não souber. Como é que faz? Não saber é horrível. E pior que você está no grupo, né? Se você não faz direito, o grupo perde nota, sacanagem. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estarmos juntinhos aqui hoje, falarmos de um assunto legal, que traz bastante informação e, ao mesmo tempo, nos faz refletir, né? São muitas coisas, são muitas variáveis além dessas, não existem só essas, tá? Essas são algumas coisas que realmente acontecem. A gente está estudando espiritualidade, então muitas brechas ficam em todos os lugares, a gente tem que estar sempre antenado para ouvir, questionar, processar, e esses casos têm algum sentido, né? E analisar tudo que está sendo falado, seja aqui, em qualquer outro lugar, viu? Desejo a você um excelente comecinho de semana, você sinta paz e alguma tranquilidade aí nessa jornada aqui, que não é tranquila, na verdade, né? Muita paz, muita luz para você, até amanhã, FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.